A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje eu estou aqui com uma palavra pequena, porém tão grande e tão bonita. Uma palavra que é muito forte e só tem 2 letras. E quero falar um pouco aqui sobre ela, um exemplo. Esta palavra nada mais, nada menos é a fé. A fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, ou a prova das coisas daquilo que não se vê. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Aleluias. Eu estou lendo aqui o livro de Hebreus 11. E semana passada me veio na cabeça por que eu estava fazendo esses vídeos. E rapidamente veio uma resposta na minha cabeça que disse assim: tem muita gente que não gosta de ler, mas que gosta de ouvir. Então, não importa o que aconteça, eu vou continuar levando a palavra de Deus através do YouTube, na internet, para aqueles que gostam de ouvir a palavra de Deus. Talvez não conseguem ler, mas gostam de ouvir. Amém? Glória a Deus. Então vou dar continuidade aqui. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Eu vou tentar explicar um pouquinho isso aqui. O que acontece? Aquilo que vemos, tudo que vemos, foi feito por aquilo que não se vê, que é o nosso Deus. Então, foi pela fé. É pela fé. Pela fé entendemos que o universo, que é o que a gente vê, foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Aleluias. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus havia arrebatado. Aleluias. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Oh, quão maravilhoso, quão maravilhoso. Eu já ouvi isso aqui, e quanto mais eu busco, mais eu sou grato a Deus. E quando eu ouvi isso aqui, eu fiquei tão feliz e me deu uma vontade maior de buscar, de negar todos os meus prazeres, desejos, para se aproximar mais e mais de Deus. Aleluias. Eu ouvi que Deus se agradava, estava se agradando do que eu estava fazendo, estava se agradando de mim, das minhas atitudes. Então isso é muito bom. Ouvir isso fortalece cada vez mais a gente a buscar.
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Oh, aleluias! Que recompensa aqueles que o buscam. Ei, busque a Deus, busque a Deus, a sua recompensa vai chegar. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Aleluias, glórias ao Senhor. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Aleluias, grande é o Senhor. Por esta razão, Deus se envergonha de ser chamado, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado como o povo de Deus
a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Eita Deus! Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue. Pela fé celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Eita Deus! Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus. Amém? Então eu gostaria de deixar esta palavra aqui para todos vocês, que vocês vão meditar e buscar mais e mais esse Deus, para que venhamos a ter fé para fazer tais coisas que queremos mediante a vontade de nosso Deus. Amém? Quem gostou, deixa aquele like aí, compartilha o vídeo e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Obrigado. Amém.